2026 está batendo na porta. E com a chegada do ano novo, muita gente começa a fazer planos para o ano vindouro. Por outro lado, muita gente vai cair em desespero, sem saber o que fazer e se questionar: o que vou fazer para melhorar minha vida no ano que vem? Seria tão bom se tivéssemos uma receita para viver bem, né? E se eu te disser que há mais de 2000 anos atrás, um ex-escravizado nos fez uma lista, ou melhor, um manual para se viver melhor? Oi, eu sou o Davi e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o manual de Epicteto. Epicteto de Hierápolis nasceu na Frígia em 50 d.C. Desde pequeno ele era escravo. Mas mesmo nessa condição, à primeira vista deprimente, degradante, ele já praticava algumas virtudes que viriam a ser muito conhecidas como a base de sua filosofia do viver. Não se sabe quando nem como, mas em algum momento o Epicteto acabou sendo liberto. E após isso ele teve contato com a filosofia e criou a sua própria escola. Teve vários discípulos, entre eles o mais conhecido foi Flávio Arriano. E foi justamente ele quem transcreveu os ensinamentos orais de Epicteto nesse livro aqui, o Manual. E é justamente sobre ela que vamos conversar agora. Nessa obra, Epicteto já chega com os dois pés na porta ao dividir o mundo em duas categorias. Ele vai dizer que existem as coisas no mundo que dependem de nós, por exemplo, nossas opiniões, nossos desejos, as nossas intenções, em resumo, tudo aquilo que dialoga com a nossa vida interior. E além disso, também existem as coisas que não dependem de nós. Por exemplo, os atos das outras pessoas, nossas características físicas, o funcionamento da natureza, ou seja, tudo aquilo que vem de coisas externas. O filósofo nos traz que a principal fonte do nosso sofrimento surge de tentar controlar o que é externo a nós. Quando focamos no que é externo, nós ignoramos o que é interno. E assim a gente acaba sofrendo por aflição. No aforismo 1 da obra, ele nos diz o seguinte: lembra-te assim que, se consideras livre aquilo que é naturalmente servil, e próprio de ti aquilo que é estranho a ti, te verás diante de obstáculos, sofrerás aflição, perturbação e incriminarás os deuses e os seres humanos. Ao passo que, se consideras teu apenas aquilo que é teu e o que é estranho como o que é realmente estranho, nada ou ninguém jamais te constrangerá, nada ou ninguém te tolherá, não incriminarás ninguém, não encontrarás alguém para acusar, nada farás que não queiras, ninguém te prejudicará, não terás inimigos. Como você pode perceber, para vivermos bem, precisamos, obviamente, focar naquilo que está sob nosso controle e ignorar tudo aquilo que a gente não controla. E somente assim, grande parte da nossa vida já vai ser bem melhor. Outra ideia que Epicteto defende é que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre essas coisas. O exemplo que ele nos traz é o da morte, né? Ela não é amedrontadora em si, ela não é um mal em si, mas a ideia de morrer é que nos aterroriza. No aforismo 5 da obra, Epicteto nos traz o seguinte: não são as coisas que perturbam as pessoas, mas os pareceres a respeito das coisas. Por exemplo, a morte nada tem de amedrontadora, pois assim também não pareceu a Sócrates, mas o parecer sobre a morte é que é amedrontador. Outro exemplo que Epicteto traz é sobre a questão dos insultos, ou seja, quando alguém nos insulta, é a nossa opinião sobre aquele insulto que nos fere, que nos ofende. No aforismo 20, o filósofo nos traz o seguinte: lembra que não é aquele que te insulta ou aquele que te agride os agentes da violência, mas sim a tua opinião de que eles são violentos contigo. Sendo assim, devemos treinar a nossa mente para observar as coisas de forma objetiva, sem deturpá-las com os nossos sentimentos.
Outra ideia apresentada por Epiteto é de que não devemos desejar que as coisas aconteçam de uma forma diferente da natural. Sofremos muito ao não aceitarmos as coisas como elas são. No aforismo 8, Epiteto vai trazer o seguinte: não busque que os acontecimentos sejam como queres, mas queira que os acontecimentos sejam como são, com o que serás feliz. Quando aceitamos o fluxo do destino, nos tornamos imbatíveis, pois nada do que aconteça pode ser considerado uma derrota. Outra ideia que Epicteto nos traz é a da nossa integração na sociedade. Não é porque devemos focar no nosso interior que devemos ignorar o fato de sermos seres sociais, que temos que cumprir os deveres dos nossos papéis sociais. No aforismo 30, Epicteto vai trazer o seguinte: as obrigações são, em geral, medidas com base nas relações entre as pessoas. O resultado é que, se te acostumares a levar em consideração as relações com teu vizinho, com teu concidadão, com teu general, descobrirás qual é a tua obrigação. Em outras palavras, é no convívio com o outro que eu me descubro enquanto indivíduo. Mas, obviamente, eu preciso focar no que de fato é o meu papel, para não acabar fazendo o que eu não deveria. No aforismo 37, ele nos traz o seguinte: se assumes um papel além de tua capacidade, tanto te desonrarás nisso, quanto deixarás de lado o papel que poderias desempenhar. Quando entendemos qual de fato é o nosso papel, estaremos bem mais próximos da vida feliz. Outra ideia que o Epiteto nos traz é a da autodisciplina. Ou seja, precisamos estar o tempo todo vigilantes sobre os nossos pensamentos e ações, para que assim possamos realizar essas ações da melhor forma possível. No aforismo 38, Epiteto nos traz o seguinte: tal como ao caminhar ficas atento para não pisar num prego ou torcer teu pé, não deixes de ficar atento também no sentido de não ferir tua faculdade condutora. Se em cada uma de nossas ações conservarmos essa atenção, disporemos de mais segurança ao executá-la. Precisamos observar nossas ações de todos os ângulos para não darmos um tiro no escuro, por assim dizer. Temos que estar conscientes do que é preciso para realizar uma ação e quais são as consequências de se realizar tal ação. No aforismo 29, o filósofo nos traz o seguinte: em cada ação, considera os antecedentes e os consequentes dela, para só então realizá-la. Se assim não agires, dará início a ela com entusiasmo, uma vez que nunca pensaste em nenhuma de suas consequências. Contudo, mais tarde, ao surgirem algumas dificuldades, tu desistirás desonrosamente. Sendo assim, precisamos estar conscientes do que aquela ação vai nos custar. E agindo dessa forma, nós vamos ter uma compreensão maior de quem somos e de como agimos. Ou seja, é um passo bem grande no caminho do viver bem. Eu tenho certeza absoluta que se nós aplicarmos essas ideias de forma prática na nossa vida, ela vai melhorar com toda certeza. Vamos tirar grande parte das nossas aflições e das nossas angústias. Eu desejo que em 2026 a gente consiga ser a nossa melhor versão. Então, pessoas, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você já leu essa obra e o que você achou dela. Caso você queira adquirir esse livro, o link para ele vai estar na descrição. Comenta também que outras obras você quer que eu traga aqui no canal e que outros conteúdos de filosofia você quer ver aqui. Então, é isso e tchau!